glicídios, também conhecidos como açúcares. Estes são os doces, ricas fontes de energia. Os açúcares glicídios, ou também conhecidos como carboidratos, desse jeito, são basicamente álcoois. Lembrem que o professor comentou com você que essa parte aqui em química está muito mais atrelada à função orgânica formadora do que especificidades. Mesmo que o professor tenha dado uma boa base para você aqui nas outras funções bioquímicas. O que eles perguntam de fato é qual é a função orgânica, quais são as características da cadeia, coisas já vistas em outros momentos aqui dentro de química orgânica. Entretanto, vamos aprofundar um pouco o nosso estudo. Os açúcares, eles são divididos em duas grandes classes. A classe dos açúcares que não se hidrolisam, ou seja, não quebram, não quebram, não sofrem hidrólise, vou colocar aqui embaixo, né? Hidrolisam, assim, e dos açúcares que se hidrolisam, que quebram, desse jeito, são quebrados. Se quebram, né? Ou assim. Hidrolisam, desse jeito, de hidrólise, certo? Então, estes dois tipos de açúcares, tanto os que hidrolisam e os que não hidrolisam, eles são estruturas classificadas como açúcares. E todos eles possuem em comum a função álcool. Eles são poliálcois. Açúcares são grandes poliálcois, né? E vamos começar pela divisão de óses e depois de osídios, que vai melhorar a explicação e deixar mais didático. Os açúcares que não se hidrolisam, eles são classificados como óses. Eles são a base ou os tijolinhos, de novo, daquela grande construção, que são moléculas maiores, evidentemente. As óses podem ter 3, 4, 5, 6 e vários carbonos. As mais comuns são as óses que possuem 3 ou 5 carbonos. 6 ou 5 carbonos. Eu vou começar com as de 6 carbonos, que são as únicas que a química de fato dá enfoque, né? dá prioridade. As de 5 você vê mais a biologia por causa dos ácidos desoxi e oxirribonucleicos. Tudo bem? Então vamos lá devagarinho, vamos dar uma olhadinha aqui. Todas essas estruturas são isômeras. Todas elas possuem a mesma quantidade de átomos. C6H12O6. Por isso que a gente chama de hexoses. Por que elas são as hexoses? Porque elas possuem 6 carbonos. Hexoses. Desse jeito. Agora, algumas diferenças que são bem sutis mesmo, fazem com que esses isômeros sejam diferentes entre si. Por exemplo, existem dois grandes tipos de hexoses. As aldoses, que possuem aldeído, aldoses, porque elas possuem função aldeído, e as cetoses, que possuem função cetona. Cetoses. Ok? Bom, existem alguns nomes que são muito peculiares e importantes de se saber aqui. E o primeiro destes é o nome da glicose, que é o açúcar mais comum e também chamado de açúcar do sangue. A glicose, ela é uma aldose e você encontra ela aqui, ó. Esta é a glicose.
A glicose, ela é muito parecida com o seu isômero. A única sutil diferença é que na glicose você tem apenas um OH para um lado e todos os outros OHs estão para o outro. Já na galactose, que é essa molécula aqui, você tem 2 OHs de um lado e o resto para o outro. É bem sutil mesmo, mas é só essa a diferença. Tanto que na química, isso já não faz parte do ensino médio, mas a gente chama isso de epímeros, que são isômeros que mudam apenas a estrutura. E aí você tem o OH ali, o outro OH, e de fato, se você comparar as duas, elas são diastereisômeros também, né? Como a gente viu lá na parte de isomeria ótica. Tá? Então, epímeros são diastereisômeros que mudam apenas a posição de um OH. Não precisa se preocupar com isso. Apenas, de fato, não são imagem no espelho um do outro, então são diastereisômeros. Esse é o açúcar glicose, o açúcar que está presente em todos os outros açúcares maiores, e aquele é o açúcar galactose, que junto com a glicose faz a lactose, que é um açúcar bem popular e comum, inclusive se você tem intolerância à lactose. Já ali do ladinho, você tem um exemplo de cetose, porque é um açúcar que possui função cetona. E essa cetose aqui faz o açúcar das frutas, chamado de açúcar frutose. Tá aí a frutose, ok? Então, óseos são açúcares que não se quebram. São as menores partes de açúcares maiores, pensemos assim. E são divididos em 2 grupos, nos de aldose e de cetose. Os de aldose importantes são a glicose e a galactose. E a frutose e a cetose importante é a frutose. Tudo bem? Existem também alguns açúcares chamados de óseos que têm 5 carbonos apenas. E esses açúcares a gente chama de pentoses. Na química eles não são muito vistos, não. Pentoses. Desse jeito. Pentoses porque eles possuem 5 carbonos. Se você contar cada qual aqui, vão apresentar 5 carbonos. Ambos têm, como você falou, 5 carbonos, por isso são pentoses. Uma delas é chamada de desoxi, de menos, né, de depreciação, de desoxirribose. Essa aqui é desoxirribose, porque ela tem menos oxi, desoxi, menos oxi. E essa aqui é a ribose. Eu acho que você já entendeu que estas duas oses, elas estão presentes no que a gente chama de nucleotídeo, que é a degrau do DNA, pensemos assim. O degrau do DNA, que são aquelas barrinhas que unem as dupla hélices, eles são formados por 3 partes. Há o açúcar, que é a ose, que é sempre uma pentose, como você está vendo aqui, desse jeito. A parte do ácido fosfórico, que está aqui, e a base nitrogenada, que está aqui do lado. Então, em biologia, certamente você estudou isso com o seu professor de biologia. Você tem ali as 3 partes constituintes dos nucleotídeos, e a diferença entre um DNA e um RNA é justamente a parte da ose, do açúcar. Se a ose for formada por ribose, como é o caso desta, você vai ter um RNA. Se for formado por desoxirribose, você vai ter o DNA, dessa maneira. Tudo bem? De novo, eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque meu conhecimento sobre isso é bem limitado. O professor de biologia tem muito mais maestria nisso que eu. E também é lá na biologia que você vai encontrar aí inferências sobre. Mas em termos químicos, a diferença é que ambas são oses, a desoxi e a ribose são oses e têm 5 carbonos, portanto são chamadas de pentoses, diferentemente das mais populares, oses, que são as hexoses, que têm 6 carbonos, por isso hexoses. Tudo bem? Bom, depois das oses, a gente tem os osídeos, que são moléculas maiores e, por tal, sofrem quebra por água, ou seja, hidrolisam.
Os osídeos são classificados em holosídeos, que são constituídos somente por ósis. Então é formado só por frutose, galactose, glicose. E os heterosídeos, que possuem outros grupos bioquímicos na sua estrutura, como proteínas, ósis mais proteínas, mais lipídios e assim por diante. São estruturas bem mais complexas. Nós não vamos trabalhar com heterosídeos porque eles fogem muito do nosso foco. Então vamos trabalhar com os oligosacarídeos e com os polissacarídeos, que estes sim têm a ver com o que as provas cobram. Os oligosacarídeos são formados por 2, 3, 4 ósis no máximo. São moléculas maiores, mas não gigantescas. Os mais populares são os disacarídeos, como por exemplo a lactose, maltose e ou a, como você está vendo ali, sacarose. Essa é a molécula da sacarose. Ela tem uma fórmula de C12, H22, O11. E se ela sofrer uma quebra por água, se nós reagirmos com água, assim, o que vai acontecer? Vou mostrar aqui para você. Ela vai se transformar em 2 moléculas de monossacarídeos. C6H12O6, como você está vendo aqui. A gente chama isso de disacarídeo justamente por isso. Por que é um disacarídeo? Porque ela possui 2 ósis na sua estrutura. Ah, mas se tivesse 3? Trissacarídeo. E se tivesse 4? Tetrasacarídeo. Como eu falei para vocês, trissacarídeos e tetra não são comuns. Agora, disacarídeos sim. E a sacarose, que é a que você está vendo aqui, é muito importante. Você precisa saber a sua fórmula, que é o C12H22O11. Talvez você se pergunte por que a sacarose ela tem esse formato, tipo de uma cadeia hexagonal, uma cadeia pentagonal, né? Se você olhar aqui, você tem um hexágono naquela estrutura de cadeira e de barco, essa aqui de cadeira que o professor mostrou para você. Se fosse planificada, ficaria um hexágono perfeito. Mas como não tem as ligações duplas ali, os ângulos acabam ficando muito tensionados e geram a estrutura de cadeira, como a gente viu lá nos hidrocarbonetos, lá nos cicloalcanos. Pois bem, você deve me perguntar, ou se perguntar, como é que é possível ficar desse jeito se as moléculas eram deste jeito aqui? Como é que se eu pegar 2 moléculas dessas, elas vão ter aquela aparência ali embaixo que eu mostrei para você? Bom, a explicação para isso é bem interessante. As moléculas de monossacarídeos, de hexoses ou ósis, né? Ah, aliás, vale a pena salientar, também podem ser chamadas de monossacarídeos, né? Porque afinal elas são mono, elas possuem apenas uma unidade. Sacarídeos, desse jeito, tudo bem? Disacarídeos, 2 ósis, monossacarídeos, apenas a ósis, tá? Então as ósis podem ser chamadas também de monossacarídeos, desse modo. Bom, olha que interessante, eu pus no livro aqui para você ver por que essas estruturas ficam assim. Ó, como as cadeias elas são muito lineares desse jeito e tem muitos grupos polarizantes, acontece que algumas estruturas, alguns grupos, eles acabam gerando influência em outros grupos da mesma molécula. Ou seja, há uma interação intramolecular. E essa interação faz com que a molécula que era retinha acabe se envergando, olha que coisa linda, né? Se enverga e se fecha, gerando ciclos. Então todas as ósis, elas acabam ficando ciclizadas, elas ficam cíclicas. Isso também é uma observação mais profunda. Então, se você for para a graduação, você vai trabalhar com a ciclização da glicose, da frutose, da galactose.
Mas é apenas para explicar para você por que na sacarose, ao invés de ficar com essas moléculas mais longilíneas, ficam com ciclos. Isso acontece por causa da tensão gerada dos ângulos dessa molécula que é muito polarizada, que acaba formando figuras como hexágonos, pentágonos e assim por diante. Então aqui você tem a frutose, a glicose se ciclizando, algumas formam hexágonos, outras pentágonos e assim por diante. Ok, queridos? Bom, coloquei aqui embaixo para você também algo que é bem da biologia, né? A sacarose é formada por glicose e frutose, a lactose é formada por glicose mais galactose e a maltose é formada por glicose e glicose. Em química é muito raro ou improvável que isso caia, mas espero que ajude vocês na prova de biologia. E para fechar aqui os açúcares, então, vamos falar dos polissacarídeos. Polissacarídeos são moléculas poliméricas, ou seja, são moléculas gigantes formadas por NC6H10O5. Ou seja, esse N aqui, ó, ele pode chegar na ordem de 1000 a 2000. 1000 até 2000, vou colocar aqui 1000 para você. 1000 partes iguais. Por quê? Porque significa vários, muitos. Vários. E é por isso que ele pode sofrer várias e várias hidrólises, tá aqui a água, até chegar nas suas partes fundamentais, que são evidentemente as moléculas de ósis, que são as moléculas que não sofrem mais hidrólises. Então elas vão formar NC6H12O6 mais N moléculas de água. Requerendo, né, as N moléculas de água que você tem aqui. Então vou colocar aqui um Nzinho na água, só para você poder ver. Certo, queridos? Então, essas moléculas que são formadas por muitos e muitos monossacarídeos, que são chamados de polissacarídeos, tem como exemplos clássicos o amido, a celulose, o glicogênio, o oligogênio. Tem vários e vários açúcares que são, obviamente, chamados de polissacarídeos. Amido, a celulose, o glicogênio, certo? Que é um exemplo de reserva de energia animal, né? Como na biologia o pessoal estuda. Todos eles possuem a mesma fórmula, que é C6H10O5 na N. Ou seja, muitas e muitas moléculas de monossacarídeos. E quando eles começam a sofrer muitas hidrólises, eles começam a quebrar em seus tijolinhos, que são as ósis, que são evidentemente os monossacarídeos. Eu trouxe aqui para você ver alguns exemplos de cadeia para que você enxergue. Ó. Isso aqui é um polissacarídeo. Observem que você tem várias e várias glicoses. Essa é a glicose, tá vendo? Aqui nessa cadeia, gerando uma estrutura macro exatamente como essa. Então, quando elas começam a se quebrar, você começa a promover hidrólises assim, essa molécula começa a sofrer quebras em partes menores, até que fique com as menores partes, que são as não hidrolisadas, ou seja, as de ósis, que vocês têm na constituição destas estruturas. Tudo bem?